Semana passada eu postei um vídeo aqui no canal listando as 10 etapas que todo trabalho para livro didático passa. Para cada etapa dessa eu ainda dei várias dicas, várias informações importantes e ficou um vídeo super legal. E hoje, pela primeira vez nesse canal, eu quero mostrar para vocês o meu processo de ilustração, mas de uma ilustração focada para livros didáticos, tá bom? Como que eu recebo o briefing, como que eu interpreto ele e como que eu vou trabalhando essa ilustração até chegar no resultado final, tá bom? Então fica aí que o vídeo tá super legal, só espera aquela nossa vinhetinha, mas é bem rápido, tá bom? Roda! E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cordeiro, sou ilustrador freelancer. Como sempre, minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo para vocês me seguirem e acompanharem o meu trabalho. E antes de mais nada também, eu já vou te pedir para você dar aquele likezinho maroto aqui no vídeo, para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E se quando você terminar de ver o vídeo você achar que tá top, eu vou te pedir também para compartilhar ele com todos os seus amigos nos seus grupos de artistas, no Discord, no WhatsApp e tudo mais. Beleza? Então eu conto com vocês para me ajudarem a fazer esse vídeo a chegar em cada vez mais pessoas. Galera, como eu falei no vídeo da semana passada, o maior volume de trabalhos que eu pego é para livro didático. Inclusive no momento da gravação desse vídeo eu tô lotado de trabalho para livro didático, tá tendo uma procura enorme e se você tá vendo esse vídeo na data que eu tô lançando ele, eu recomendo que você mande portfólio para editoras porque tá tendo uma procura bem grande mesmo. E lá naquele vídeo eu mostrei as 10 etapas que todo trabalho para didático passa, eu dei várias dicas, informações muito importantes. Se você não assistiu esse vídeo ainda, clica no cardzinho aqui que eu vou deixar ele linkado para você assistir depois. Mas hoje eu quero pegar uma lupa e dar uma aproximadinha ali na etapa do meio, que é a etapa prática mesmo, a etapa que vai do RAF até a ilustração finalizada. Eu quero mostrar para vocês o meu processo de ilustração mesmo pela primeira vez, mas eu não vou fazer tipo um speed painting, sabe? Eu não vou mostrar eu desenhando, quero mostrar só as etapas, porque meu objetivo não é mostrar eu desenhando assim, sabe? Eu quero mostrar meio que o meu processo criativo mesmo, como que eu interpreto o briefing que eu recebo e como que eu vou montando a composição, o que que eu vou pensando. E quando é livros didáticos tem vários detalhezinhos bem importantes para serem analisados, pensados, valorizados e tudo mais. Então eu vou aqui para minha tela do computador porque eu quero compartilhar minha tela para mostrar dois casos para vocês. O primeiro caso é uma abertura de capítulo, que eu acho que tem várias coisinhas ali que dá para falar, que é uma ilustra maior e mais complexa também. E o segundo caso é uma ilustração para miolo, que eu acho que é o que mais tem, assim, é o mais comum é você pegar um pacotão de ilustras de miolo, que é a parte interna do livro, tá bom? Então vou aqui para minha tela e a gente já se vê. Oi! Tudo bem? Gente, mais uma vez nessa facecam maravilhosa aqui para compartilhar minha tela com vocês e vamos parar de enrolação, não quero perder tempo aqui. Gente, esse aqui é o primeiro caso que eu falei para vocês, que é uma abertura de capítulo que eu fiz para a editora SM no ano passado, já faz quase um ano que eu fiz essa ilustração e eu queria mostrar para vocês porque é um caso de uma ilustra um pouco maior e tem algumas coisinhas que eu acho que dá para falar aqui. A primeira coisa é que esse é o briefing que eu recebi deles, esse aqui é um PDF que eles me mandaram, que já está no tamanho certo, já está nas dimensões certas, e eles já têm aqui algumas medidas de sangra, e já tem também a marca que tem o espiral desse livro. Essa coisa de sangra, de margem de segurança, algumas coisas que são um pouquinho mais técnicas, eu vou deixar para um outro vídeo. Eu quero muito fazer um vídeo só sobre essas coisas, tá bom? Então, nesse momento nesse vídeo eu vou focar só na ilustração. Então, eles me mandaram esse briefing e tem aqui uma descrição do que eles queriam. Eles queriam repaginar essa ilustra de referência aqui, que eu acho que é uma ilustra que estava nesse material deles em alguns anos anteriores. Então aqui eu vou ler para vocês, tá bom? Desculpa ficar lendo. Mas é só para refazer, né, reelaborar essa ilustração. E a ilustração deve ser de crianças no planetário. Nisso eu já pirei porque eu amo planetário, eu amo coisa de espaço. Eu já fiquei maluco com essa pauta, assim, né? Já queria dar meu melhor, queria que fosse uma peça de portfólio já, em uma frase já me pegar. E aí o planeta Terra tem que continuar sendo o destaque, mas as crianças têm que estar em pé observando o planeta. E aí tem que ter um instrutor dando umas explicações e um professor, que é o professor da turma ali, da excursão e tal, acompanhando as crianças. E isso aqui é muito importante, eles falaram, favor representar crianças variadas, orientais, negras,
cadeirantes, uma delas pode ter um gesso no braço, usar óculos, etc. Galera, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Didático, eles nem precisam falar isso aqui. É uma coisa que tem que ser sua. Você tem que pensar nisso aqui o tempo inteiro, tá bom? De fazer crianças de vários tipos de corpos diferentes, de cor, enfim, de alturas, com deficiências, o mais inclusivo que você conseguir ser, tá bom? Então, assim, isso aqui eles geralmente pedem, mas não precisava, sabe? É uma coisa que tem que ser sua. O material didático é um material que ele vai para a educação, e quanto mais você conseguir incluir esse tipo de coisa, mulheres e pessoas negras, por exemplo, em posição de destaque, se você colocar, personagens com vitiligo, personagens com deficiências, tipo, tanto em cadeiras de roda, muletas, pessoas com síndrome de Down, enfim, pessoas com deficiência auditiva e qualquer coisa assim, melhor. Eles não precisam ficar pedindo, tá bom? Isso tem que estar no seu trabalho. Então, se você está pensando em trabalhar com ilustração para livros didáticos, já pensa que esse é um aspecto que eles valorizam bastante e você não tem que fazer só porque eles valorizam isso, entendeu? É uma coisa, cara, que quando você está lidando com educação, com criança, enfim, com ilustração em geral, é uma coisa que eu acho que você tem que pensar, tá bom? É uma coisa muito importante e que eu acho que a gente tem que colocar esse viés no nosso trabalho de algum jeito, beleza? Então, uma coisa para vocês refletirem aí, mas é uma coisa que aqui eles acabaram constando no briefing. Tá bom? Eles não precisavam, mas está aqui. Então, beleza. Com base nesse briefing que eles me mandaram, eu deixei algumas marcas aqui, que é essa parte do template deles aqui na direita, que é uma parte que vai entrar texto, é uma parte que eu não posso invadir, tá bom? Então, eu já reservei essa parte aqui para eu não colocar a ilustração. E a outra parte é a parte da sangra, que é a parte que vai ser cortada depois disso ser impresso. E também já uma margem um pouquinho para dentro, que é uma parte que eu não posso colocar informações importantes. Então, na área ali do espiral e pertinho das bordas, não coloque coisas muito importantes, tá bom? Que pode ser cortado, tá? Então, eu marquei essas duas áreas para eu ter noção da área útil mesmo que eu vou trabalhar, beleza? Então, especificamente nessa ilustração, eu quis fazer uma vista aérea, porque tinha muito personagem, muita coisa para mostrar, e quando é esse tipo de perspectiva, eu prefiro trabalhar com perspectiva isométrica. Então eu coloquei um gridzinho aqui atrás, só para me guiar, tá bom? Então, a partir do briefing que eles me deram, eu comecei a trabalhar nisso. Eu já parto do princípio que a minha primeira tentativa, a minha primeira exploração ali, vai ficar um completo lixo, tá bom? Mas eu tenho que começar de algum lugar e eu já coloquei isso como parte do meu processo. Eu tenho que só começar. Eu sei que o primeiro vai ser muito ruim, eu já entendi isso. O primeiro vai ser uma droga, talvez uma criança faria melhor do que eu faço. Então, assim, só vai fazendo, só vai testando e eu tenho que partir de algum lugar. Então isso aqui foi só uma primeira exploração, só uma primeira tentativa para eu, pensar em elementos que eu poderia colocar. Então, tipo, tem que ter o planeta Terra e ele tem que ser principal. Eu vou colocar umas coisinhas penduradas porque tem que ser super lúdico e eu acho que vai ficar muito legal essas coisinhas penduradas. Enfim, essa primeira parte foi só para ter uma ideia geral, assim mesmo. Aí depois disso eu avancei já para um sketch um pouquinho mais avançadinho, né, pensando já em algumas coisas, já pensando em algumas características de personagens, como que eles vão estar dispostos na cena. Então, assim, uma coisa que me dificultou muito nesse trabalho foi essa partinha aqui, ó, só esse filetinho na parte da direita que eu tenho útil, entre o espiral e entre essa parte que eu coloquei em cinza aqui. É uma parte tão estreitinha que foi muito difícil de trabalhar com essa parte aqui da direita, sabe? Então eu tentei focar mais na página da esquerda. E aqui eu já fui reposicionando o planeta Terra no meio, a figura, de um professor, de uma instrutora, que eu já queria que essa instrutora, que provavelmente, uma cientista, eu já pensei nela como sendo uma mulher negra, alguns personagens que eu já pensei em traços orientais e tudo mais, já fiz umas gracinhas. E aí, o planeta Terra, será que ele vai ter uma transparência? Será que eu vou colocar aqui uma personagenzinha
através dele, como se fosse um holograma. Então, enfim, só fui avançando com a ideia, né? E aí, avançando aqui mais um estágio, eu cheguei num esboço um pouco mais perto do final. Esse aqui foi o que eu mandei para a editora, tá? Para chegar nesse estágio, eu peguei esse sketch aqui, tirei bastante a opacidade dele e construí um novo por cima, tá bom? E aí eu fui ajeitando, fazendo novas escolhas e tudo mais, mas aquele sketch anterior foi um bom guia para esse aqui, tá bom? Então foi nesse estágio aqui que eu mandei para a editora. Percebe que não é uma line art, tá? A maioria das vezes eu não chego a fazer um contorninho bonitinho com tudo super definido. Se tá dando para eu mostrar a ideia, é assim que eu mando, tá? Então assim, algumas partes, tipo aqui, por exemplo, tá bem bagunçadinho, sabe? As mãos não estão bem definidas, aqui eu não fiz os dedinhos certinhos segurando o celular, então eu só fui indo, sabe? Então assim, deu para entender a ideia? É esse ponto que eu mando para a editora. Algumas coisas ainda na pintura eu acabei mudando, alguns shapes de cabeça, por exemplo. Então assim, nessa etapa aqui eu não faço muito questão de estar tudo definidinho, entendeu? Então eu mandei assim para a editora e a editora pediu algumas alteraçõezinhas, principalmente nessa parte aqui, que eles acharam que estava um pouquinho confuso e tinha muito personagem, muita coisa acontecendo. Então eu fiz essa nova versão, eles pediram para tocar uma personagemzinha que estava aqui de costas para virar ela e ficar de frente, e eu dei uma limpadinha um pouco mais aqui, tá bom? Acho que foi só essa a alteração que eles pediram assim mesmo, tá? Foi coisa bem pequena, fiquei bem feliz que eles aceitaram esse sketch meio que de primeira, assim, tudo mais. E daqui, gente, eu também não faço uma line art para ir para pintura, eu já vou direto, tá bom? Então a próxima etapa é a etapa que eu chapo as cores da ilustração. Aqui eu coloquei uma versão dela só chapada por completo, mas eu geralmente vou meio que fazendo tudo que é ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu sou um pouquinho ansioso e eu não gosto muito de ficar, tipo, chapar a cor da ilustração inteira para depois eu vir com sombra e luz. Eu vou meio que fazendo tudo que é meio que ao mesmo tempo, assim, sabe? Então essa aqui eu isolei a parte que eu chapei as cores para vocês terem uma ideia. E quando eu chapo cor, eu já gosto de fazer nas cores pelo menos próxima do que eu acho que vai ser no final, tá bom? Eu posso ir trocando de ideia uma vez ou outra, mas eu tento já fazer nas cores definitivas. E aqui eu vou mostrar para vocês a ilustra final, para vocês verem com luz, sombra, efeitos e tudo mais, com as partículas, coisinhas que eu gosto de fazer, brilhinhos e tudo mais. Então a ilustração ficou assim. Então, só voltando na primeira etapa, eu gosto de deixar guardado a primeira etapa, porque sai disso aqui para uma ilustra assim, tá? E uma outra coisa que eu gosto de fazer também é que quando eles mandam essa parte na direita aqui que vai ter texto, eu gosto de fazer umas gracinhas aqui invadindo um pouquinho essa área para ter essa noção um pouquinho de perspectiva, assim, e que eu acho que dá um valor bem grande na ilustração, que deixa claro que você fez essa ilustração para esse material, sabe? Não é uma ilustra que você pegou na internet e colocou aqui, nem nada disso, uma ilustra personalizada. E uma coisa que eu quero lembrar com vocês é aquela área de segurança. Então aqui no meio vai entrar o espiral, então provavelmente esse gatinho vai ficar em cima do espiral, mas não é uma parte importante da ilustração, sabe? Uma coisa um pouco mais secundária e tá tudo bem. E olha aqui nas bordas, tem toda uma área de respiro que eu não coloquei nada importante nessas bordas, porque depois de impresso essa parte pode ser cortada de alguma forma, tá bom? Uma outra coisa também é pensar em composição, então eu pensei bastante, né, em como eu ia colocar esse planeta aqui no meio, como que eu ia emoldurar para tudo isso levar a visão de quem está vendo pro planeta Terra. Então eu coloquei todas essas crianças, os professores aqui, instrutores, quase todo mundo olhando, direcionando para esse meio da cena, entendeu? Então assim, as estrelinhas caindo, o astronauta, tá tudo meio que vindo da ponta pro meio, entendeu? Então isso não foi ao acaso, eu pensei nessa composição, tá bom? Então isso é muito importante. Com a composição também,
você mostrar o que tem que ser mostrado e ver no briefing o que é a parte mais importante e tenta enaltecer isso na sua composição também, sabe? Pode ter umas gracinhas ali, então tipo esse gatinho que eu fiz aqui embaixo, é um easter egg, uma coisinha divertida, mas que não é o foco principal, entende? Então assim, com a sua composição, com as cores, você vai direcionando o olhar e trabalhando nessa narrativa, beleza? Então isso é muito importante para esse tipo de trabalho também. Então, é isso que eu tinha para mostrar nessa primeira ilustração para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do meu processo. Ele é bem comum, a maioria dos ilustradores fazem assim, por isso que eu não quis fazer um speed paint nem nada disso, sabe? Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês aqui, essa importância de colocar personagens em posição de destaque que talvez sejam de um grupo de minoria, que seja um grupo diverso, entendeu? De crianças ruivas, crianças loiras, crianças de olho claro, de diversos tipos de corpos diferentes, de alturas diferentes. Sei lá, que meninos podem usar uma mochila rosa, por exemplo. Enfim, quanto mais você colocar esse tipo de mensagem na sua ilustração, eu acho melhor, sabe? Então assim, deixa um comentário aqui embaixo também falando o que você acha disso, se você já inclui isso no seu trabalho de alguma forma, tá bom? Porque é fundamental que você faça isso, pelo menos na minha opinião, beleza? E o segundo caso que eu queria mostrar pra vocês é uma ilustra de miolo que eu fiz ano passado também, ela já foi até publicada. Essa aqui foi uma das poucas ilustrações que eu vi impressa. Quem me mandou ela inclusive foi o Heitor, que é um ilustrador de 14 anos, ele está na escola ainda. Se você não conhece o trabalho dele, eu vou deixar o arroba dele aqui na tela. Vai lá no perfil dele no Instagram para você dar uma olhada o que esse menino tão novinho já faz. Eu acho que ele ilustra melhor que eu, inclusive, e eu tenho certeza que quando ele tiver, sei lá, um pouquinho mais velho, esses materiais vai ter a ilustra dele também. Então eu fiquei muito feliz que ele achou uma ilustra minha no livro da escola dele e me mandou. E essa aqui foi uma dessas ilustras e eu queria mostrar para vocês. Esse aqui foi o briefing que eles me mandaram. Foi já uma página interna, já com os grafismos da página. Aqui já tinha o texto, mas eu tampei aqui no vídeo para eu não ter problema, tá? Pode estar um pouquinho de problema de eu mostrar a parte escrita do conteúdo mesmo do livro didático e eu não quero problema nenhum para mim, tá bom? Então esse aqui foi o briefing que eles me mandaram, material de inglês. E o que eles queriam era fazer tipo uma caravela e que no mastro, né, no lugar das velas, tivessem, na verdade, algumas figuras de personagens importantes da literatura americana e inglesa também. E personagens, coisas que moldaram o idioma inglês, tá? Então foi meio complicadinho, eles me mandaram essa imagem aqui de referência para eu ter uma ideia mais ou menos de composição do que eles estavam pensando. E a partir disso, quando eu estou fazendo, eu tiro essa parte do briefing. Uma coisa importante é que quando eles me mandaram, eles delimitaram essa área. Então tudo fora disso aqui vai entrar texto. Então eu tenho que fazer o possível para ficar dentro dessa área aqui vermelha, tá bom? Eles já delimitaram essa área, que é muito importante. Então quando eu vou começar o sketch, eu tampo essa área que eles reservaram para mim e começo a trabalhar ali em cima. Esse aqui foi o primeiro sketch que eu fiz, ele já tá bem rabiscado, tá? Mas eu fiz ali algumas personalidades que eles pediram, tipo um viking, Alice, alguma coisa que remetesse a celtas, Shakespeare, cavaleiros, o Frodo, o Harry Potter. Enfim, fui fazendo tudo que eles me pediram, da melhor forma possível, tentando fazer uma composição legal e que se encaixasse no lugarzinho ali que eles reservaram pra mim, tá bom? Nesse caso, eu fiz uma line art, porque algumas coisas eu acho que não estavam muito claras. Tipo essa parte aqui do Sherlock, eu não sei se estava dando para entender que tinha um cachimbo aqui. Algumas coisas, tipo alguns detalhes da roupa desse cavaleiro aqui, do próprio Harry Potter, não sei se estava dando para entender que era o Harry Potter. A mãozinha estava meio estranha. Aqui eu queria escrever uma coisinha na etiquetinha da Alice. Então assim, esse foi um caso que eu achei que esse meu sketch estava um pouquinho sujo demais para eles entenderem a minha ideia. Então eu acabei fazendo uma line art para eles entenderem melhor o que eu estava fazendo ali, tá bom? E eu achei que isso ia me facilitar na hora da pintura também.
Então nesse caso eu mandei uma line art para o cliente aprovar e eles aprovaram de primeira sem alteração nenhuma. E a partir daqui eu não vou mostrar a parte do color block, só vou mostrar como que ficou a ilustra finalizada. Uma coisa que eu queria mostrar aqui é que é o seguinte, para dentro aqui ó, tem um pouquinho de ilustração que eu não cortei. Isso aqui porque eu gosto de enviar para eles sobra de ilustração. Aqui na parte da esquerda também, eu não coloquei exatamente dentro do quadradinho que eles me mandaram, sabe? Eu gosto que a gente fala sangrar, né? Eu gosto que sangra um pouco para as bordas, para não ter perigo, tipo, desse quadrado aqui, desse bloco de texto aqui, se mover depois e não ter arte para completar. Então vamos supor que eles arrastem isso aqui, sei lá, para a direita, ou eles diminuem essa margem aqui para a direita e aí fica um risco na ilustração. Não é isso que eu quero, entendeu? Então assim, lá depois eles colocam esse bloco de texto por cima e tampam essa partinha de ilustração que tem a mais aqui, tá bom? Então eles lá mesmo tampam essa parte. Para mim é melhor sobrar do que faltar a ilustração, porque lá eles podem cortar depois, tá bom? Então essa aqui é um exemplo, né, de ilustra de miolo que eu fiz também, que eu gostei muito do resultado, que eu tive que pensar muito nas cores também para dar contraste. Então assim, o fundo, por exemplo, desse cavaleiro anglo-saxão aqui, eu fiz em amarelo para contrastar com o Harry ali um pouco mais roxo e azul, que é a cor complementar. Então essas coisinhas eu vou pensando assim, sabe? Para dar contraste, para dar para ver tudo com clareza. E para ficar também uma ilustra divertida. Eu gostei muito dessa ilustra por causa disso. Ficou uma ilustra divertida. Eu acho que a ilustração no livro didático tem muita dessa importância de fazer o material ficar muito mais interessante e para a pessoa, né, para a criança ali, se envolver mais com aquele material e ajudar para essa pessoa a se engajar com o processo de educação. Então acho muito importante a gente tá nesse mercado, sabe, de ilustração para livros didáticos, porque eu lembro que na minha época os livros não eram tão legais assim e eu acho que tipo com esse aumento das ilustrações nesse tipo de material, né, e a valorização das ilustrações nesses materiais ajudou muito na educação, sabe? Então ficou realmente muito gratificante para mim trabalhar com esse mercado e poder ter esse poder, sabe? Influenciar de algum jeito na educação de muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria mostrar do meu processo para vocês. O vídeo deve ter ficado um pouco longo, mas espero que vocês tenham curtido e entendido um pouquinho do meu processo criativo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente, mais um vídeo chegando ao fim aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido muito útil e que vocês tenham entendido que quando a ilustra é para didático, é um pouquinho diferente, assim, sabe? Tem várias coisas que a gente precisa pensar, se preocupar e na maioria das vezes não é só fazer um desenho bonitinho e fofinho, entendeu? Então eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a cabeça de vocês nesse sentido e que tenha inspirado vocês a fazerem projetos focados para livros didáticos. E galera, agora que já tem uma quantidade razoável de vídeos aqui no canal, se você não assistiu uma grande parte deles, se você só assistiu um ou outro, recomendo que você maratone os vídeos aqui do canal, tá bom? Não é pra me dar view, não é pra me dar like, nem nada disso. Porque eu acho que tem muito conteúdo ali, inclusive se você assistir em ordem cronológica, as coisas vão fazer muito sentido, dar muitos insights pra você, te ajudar bastante, tá? Então se você ainda tá um pouquinho atrasado aqui nos vídeos do canal, eu recomendo que você dê uma maratonada aqui no Cordeiro Flix, no Rodrigo Plus, chame do que quiser. O conteúdo tá super amarradinho, tanto é que nos vídeos eu acabo colocando vários cards aqui, recomendando vários outros vídeos do canal, porque uma coisa vai chamando a outra e as coisas vão se completando, entendeu? Então, quanto mais vídeos você assistir aqui, com certeza você vai se sentir mais preparado e vai tirar várias dúvidas, tá bom? Então assiste que eu acho que pode ser bem útil para você. E como sempre, gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar sininho e, por favor, me ajuda a fazer esse vídeo e o canal também chegar em mais pessoas. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, né, dos seus amigos de artistas, no Discord, no WhatsApp. Compartilha também nas suas redes sociais, no seu Instagram, seu Twitter, onde você quiser, tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem tem mais um vídeo. Um beijão pra vocês e tchau!